Olá, irmãos e irmãs, quinto dia do encontro da novena de Pentecostes. Assim como Maria e os apóstolos rezaram 9 dias e o Espírito Santo desceu sobre eles, assim nós nos preparamos também na novena, preparando nosso coração, a nossa vida, a nossa família, pedindo esta unção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo sobre nós, sobre tudo o que nós vamos fazer na nossa vida, ou deixar de fazer, falar ou deixar de falar. Assim como o nosso tema da novena desse ano, o Espírito Santo nos guia na vida de oração. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 26, quando não sabemos como pedir, o Espírito Santo ora por nós junto ao Pai. Que assim seja nas nossas orações, guiados pelo Espírito Santo, onde estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O tema de hoje, o Espírito Santo, fortaleza divina, nos ensina a rezar entre os jovens. Já convido vocês para compartilhar com os jovens, com as crianças, com as famílias, para que rezem juntos, levando ao coração da juventude as orações, a Santíssima Trindade, para tudo aquilo que eles forem fazer. Nós rezamos também nas escolas, que também é para os jovens, seja na escola, na faculdade, nos estudos, no trabalho também. Então vamos compartilhando. Sejam bem-vindos ao quinto dia da novena. Hoje nós voltamos aos jovens, esperança da igreja e da sociedade. É o dom da fortaleza que o Espírito Santo derrame sobre todos os que enfrentam lutas e desafios, especialmente nessa fase da vida cheia de buscas, decisões e inquietações. Rezemos para que os jovens sejam tocados pelo espírito de coragem, fé e alegria, que aprendam a rezar no meio das incertezas e a viver com firmeza suas escolhas com Deus. Invocando o Espírito Santo, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruiste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Oração para o dia de hoje. Juntos, Espírito Santo, fortaleza dos que confiam em Ti, derrama Teu vigor sobre a juventude, acompanha cada jovem em suas dúvidas, dá-lhes coragem nas lutas, esperança nos dias difíceis, alegria nas escolhas feitas contigo, ensina-os a rezar com liberdade, com música, silêncio, criatividade, com a vida inteira entregue a Ti. Amém. E hoje a nossa leitura bíblica, a palavra de Deus é 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 12 ao 16. Ninguém te despreze por seres jovem. Ao contrário, torna-te modelo para os fiéis na palavra, no comportamento, na caridade, na fé e na pureza. Não descuides do dom espiritual que há em ti. Persevera nessas coisas, para que teu progresso seja visível a todos. E a meditação que tiramos desta palavra, o apóstolo Paulo, ele exorta o jovem Timóteo a não ter medo, a não se esconder por causa da idade, mas a ser um modelo de fé. Essa é também a missão dos jovens de hoje, não se conformar com o mundo, mas ser luz no meio dele, mesmo quando isso exigir coragem. Quantas vezes os jovens enfrentam pressões, comparações, solidão, crises de identidade, sem saber como reagir. O Espírito Santo, com o dom da fortaleza, capacita os jovens para manterem-se firmes na fé, no amor, no bem, mesmo quando todos à volta parecem
caminhar na direção oposta. Rezar entre os jovens é falar com Deus de forma viva, espontânea, verdadeira. É abrir o coração, é cantar, é escutar, é confiar. É saber que Deus não exige perfeição, mas entrega sincera. Perfeito, né? Mas vou deixar mais comentários para essa reflexão das perguntas. Já enfrentei situações como jovens em que precisei de força de Deus? Eu acredito que todos nós, né? Durante a leitura aqui da palavra de Deus e a meditação, eu fui lembrando da minha época da juventude. Realmente, a gente passa por pressões, comparações, solidão, crises de identidade, né? E se nós estamos com Deus, com o Espírito Santo de Deus, no mundo de oração, a gente vai enfrentando essas batalhas de melhor forma. Eu observo muito os jovens dos grupos de orações, tanto lá em Uberaba quanto aqui em Nova Ponte. E os jovens que estão nos grupos em oração, dedicando para as coisas de Deus, eles parece que enfrentam de uma forma mais leve, né? Com menos cobranças. Eu sempre observo muito isso, porque eu já tenho um filho pequeno, eu quero esse caminho para o meu filho também, né? Para que não enfrente esses desafios com tanta pressão, né? E é com o Espírito Santo de Deus guiando eles. Vai refletindo também sobre a sua juventude, coloque no comentário. De que forma posso ajudar a juventude a descobrir a força da oração? Tenho incentivado os jovens à oração, ao serviço, à comunidade? Então, vocês reflitam aí como está sendo vocês com a juventude. Qual a participação que vocês estão tendo? Se é os jovens da sua casa, da sua família, entre os parentes e amigos, na sua rua, na igreja. Como você tem incentivado esses jovens nessa força da oração, a eles descobrirem a força que eles têm para enfrentar os desafios, que é através da oração, através de Deus, né? E temos também a palavra de Deus, rezar com a palavra em Filipenses, no capítulo 4, versículo do 4 ao 9. Nós vamos ler o trecho na Bíblia e em seguida rezaremos, meditando esta palavra. Alegrai-vos sempre no Senhor. Não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração e súplica com ação de graças. Rezemos juntos. Senhor, a juventude é tempo de sonhos e medos, de impulsos e esperanças. Sustenta os jovens com tua fortaleza, para que não desistam diante das lutas, não se calem diante das injustiças, não se percam nas ilusões. Que a oração seja um abrigo, um ponto de reencontro, um espaço de verdade. Dá-nos corações jovens, mesmo com o passar dos anos. Amém. Isso é muito bom, a gente sempre fala, né, que a gente nós somos adultos, mas com coração, com alegria de criança, de jovens, né? De jovens, porque os jovens estão na fase sempre de aprendizado, de busca, de alegria. Irmãos, recordar com gratidão. Hoje nós recordaremos os jovens que passaram por nossas vidas. Lembre-se de quando você era jovem e foi tocado por Deus. Uma experiência de grupo de oração, retiro, crisma, jornada, missão. Eu lembro de uma vez, eu tinha feito a primeira Eucaristia e antigamente era de uma forma mais tradicional, não se acrescentava muitas coisas como hoje em dia. Antigamente era mais a gente aprender ali as orações, as jaculatórias da igreja, né? E aí eu lembro que, para concluir, uma mulher lá da fazenda que chegou e presenteou nós com terço ou Bíblia. Alguns ela deu terço, outros ela deu a Bíblia. E aí era uma Bíblia pequenininha, muito bonitinha. E eu peguei essa Bíblia, eu tinha 12 anos de idade. Eu li ela inteira, o Novo Testamento. Então nós temos que fazer esses gestos, essas ações, né? Às vezes dar livros, Bíblia, terço, incentivar a juventude. Presenteá-los também, né,
com algo. Às vezes é um aniversário, você quer dar um presente, uma roupa, um perfume, alguma coisa, dê, mas junto de algo cristão também, seja um santo, um terço, uma Bíblia, um livro da Igreja Católica, o catecismo. Incentive a juventude, porque me marcou muito, eu nunca esqueci disso, nunca esqueci. Eu lembro até hoje dela no quintal, lá era um quintal grandão, todo mundo limpava o quintal, ficava bonito. Eu lembro que estava limpinho tudo, ela veio com as coisinhas na mão e nos deu. Marcou e ainda, né, foi um dos primeiros passos meus na juventude para o caminho do Senhor. Já viu um jovem perseverar na fé com coragem? Marque um jovem nos comentários ou deixe o nome de um jovem que você quer colocar em oração hoje. Oração final. Espírito Santo, força dos corações decididos, reveste a juventude com tua fortaleza. Sustenta os jovens que enfrentam batalhas interiores e exteriores. Inspira aqueles que buscam sentido para a vida. Renova os que estão cansados, caídos, desanimados. Alegra os que te servem com entusiasmo e levanta os que afastaram de ti. Que os jovens sejam sal da terra e luz do mundo. Amém. Os jovens da idade da juventude e a todos nós. Que sejamos sempre jovens, né, buscando conforme essa linda oração. Renovando sempre, quando caídos, desanimados, cansados, que alegremos com entusiasmo, que o Espírito Santo nos dê o entusiasmo para tudo, principalmente para as coisas de Deus. Vamos rezar um Pai Nosso, 3 Ave Maria, um Glória ao Pai, em honra à Santíssima Trindade e entregando todo o nosso dia, nossa semana, sendo guiados, iluminados, orientados pelo Espírito Santo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, seja feita como ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, seja feita como ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao princípio, sempre. Amém. Que o Senhor abençoe a todos nós, abençoe os jovens com o dom da fortaleza, que Ele nos proteja, anime, ilumine e fortaleça em todas as decisões da vida. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Gratidão por todos estarem conosco nesse 5º dia da novena de Pentecostes. Curta, compartilha, principalmente com os jovens. Hoje, coloque-se em missão de evangelizar, levar a palavra de Deus aos jovens. Compartilhem. Aos pais, aos catequistas, aos evangelizadores. E deixe no comentário, conforme falamos, o nome de um jovem ou de um grupo que você quer apresentar ao Espírito Santo. Compartilhe com essa juventude. Nos encontramos amanhã, irmãos, para o 6º dia da novena e mais tarde nós temos junho, Sagrado Coração de Jesus e o Terço da Misericórdia. Que a fortaleza divina te acompanhe em cada passo, acompanhe os jovens, os nossos filhos, em todas as fases da vida. Amém? Que a gente permaneça sempre jovens, abertos a tudo que Deus tem para nós. Um grande abraço, fiquem com Deus. Nossa Senhora passa na frente, Divino Espírito Santo, iluminar e descer sobre nós. Amém. Até mais tarde. Fiquem com Deus.
Filho